Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair, bem-vindo ao meu canal. Teve um comentário de uma pessoa, um amigo meu. Ele falou o seguinte: eu não gosto que você... Eu gostei do vídeo, mas não gostei porque você sempre cita o Wilson Paroski. Mesmo sabendo que Daniel B. Wallace é mais autoridade do que ele e por aí vai. Bom, eu quero começar explicando aqui que ninguém é neutro. Nenhum ser humano é neutro ao falar de qualquer assunto. Então, esse negócio de neutralidade é conversa fiada. Outro ponto. Aquilo que está mais próximo de nós usamos com mais frequência. Vamos supor que tenha um martelo do meu lado. Eu estou trabalhando de pedreiro e tem um martelo do meu lado. Por que eu pegaria e iria atravessar a obra e pegar o martelo do outro cara lá? Por que eu faria isso se eu tenho o meu martelo do lado aqui? Ou um martelo do meu lado? É natural que a gente use as ferramentas mais próximas de nós. Ou a gente cite as pessoas mais próximas de nós. Os nossos amigos mais próximos nós lembramos o nome. As pessoas que não são tão mais próximas de nós não lembramos. Então é natural que eu cite, por exemplo, com mais constância Wilbur Piquerig, que eu mantenho mais contato, que eu cite Wilson Paroski, porque ele é da mesma igreja que eu, e também eu acompanho mais o trabalho dele de perto. É natural que eu cite aqui Olavo de Carvalho, não que não exista outros conservadores, outros filósofos, outros pensadores conservadores, não é que não exista outros, mas este eu acompanho mais de perto, este eu leio com mais constância. É natural que eu cite Pedro Apolinário aqui, porque foi o cara que me incentivou a estudar. Quando eu for falar de judaísmo, é natural que eu cite Sérgio Monteiro, Tiago Santana, Roger Tavares. Não é porque não existam outros, mas porque esses caras eu conheço. Então é natural que eu cite eles com mais frequência. Tá entendendo? É natural que eu chegar aqui, quando eu falar de majoritário aqui, eu citar o Wilbur Piquerig e depois Ansel Rodrigues. Por quê? Porque são os caras que eu mais conheço. Mas, por exemplo, você tem outros teólogos majoritários, né? Paulo Anglada é um desses. Na verdade, eu me tornei majoritário, eu cheguei a uma compreensão majoritária. E aí, quando eu li o livro do Paulo Anglada, aí eu saquei que aquilo que ele defende é exatamente aquilo que eu defendo. Então, mas por que eu não cito muito Paulo Anglada? Porque eu só conheço um livro dele basicamente, né? E por aí vai. Apesar dele ter ajudado na formatação do interlinear majoritário. Tá entendendo? Então, é natural você citar as pessoas que você mais estuda. E aí, isso me leva à lição desse vídeo, à finalização desse vídeo, né? Talvez eu leve mais alguns minutos. Quando eu vejo uma pessoa citando muito Karl Marx, citando outros pensadores marxistas, eu começo a ficar um pouco preocupado. Por quê? Tem um livro aqui muito legal chamado Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E aí temos aqui, ó, escrito bem grandão assim, idiota. Quando eu vejo idiota e imbecil na estante de alguém, eu falo, esse cara aí é gente boa. E é muito interessante porque deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Achei. Na página 121 desse livro aqui, do idiota, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Por exemplo, por que eu fico preocupado quando alguém cita muito Karl Marx? E Karl Marx na minha faculdade tem sido citado com grande constância. Karl Marx, deixa eu pegar um outro aqui. Leandro Carnal tem sido citado com certa constância. Deixa eu pegar um outro nome aqui. Paulo Freire. Só que esses caras, vamos pegar aqui uma citação do Karl Marx, por exemplo. Página 121 do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. A principal missão dos outros povos, exceto os alemães, os húngaros e os poloneses, é perecer no holocausto revolucionário. Esse lixo étnico continuará sendo até o seu completo extermínio ou desnacionalização. O mais fanático portador da contra-revolução. Karl Marx. Nota de rodapé 1. Vamos lá.
Deixa eu ir para a nota de rodapé 1, né? Deixa eu ir para a nota de rodapé 1, que a gente pega que ele fez a citação, né? Deixa eu achar aqui, página 57, causas sagradas, paradoxo esquerdista. Eu não li o capítulo todo ainda e a citação está no final do capítulo, isso me complica. Se fosse uma citação na nota de rodapé já facilitaria. Nota do organizador: Luiz Robarto é um antropólogo, historiador e pesquisador, fundador do grupo gay da Bahia. Veja que ele tirou essa citação de alguém que acompanha. Olha que legal. A principal missão dos outros povos, exceto os alemães, húngaros e poloneses, é perecer no holocausto revolucionário. Esse lixo étnico continuará sendo, até seu completo extermínio ou desnacionalização, o mais fanático portador da contra-revolução. Perceba, as pessoas citam Karl Marx com constância, mas veja que Karl Marx praticamente foi a base do nazismo, cara. Partido nazista é Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. E agora imagina, um alemão, observa, um alemão lê isso aqui. Isso aqui lembra muito o nazismo, porque o nazismo e o socialismo são parentes muito próximos. Na verdade, antes de Hitler começar a Segunda Guerra Mundial, ele fez um pacto de 5 anos de paz com os russos. E aí eu vejo o que? Eu vejo a proximidade. Outra coisa, você vê pessoas com camiseta do Che Guevara. Che. Vamos ver o que Che Guevara fala. O ódio intransigente ao inimigo que impulsiona o revolucionário para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva e seletiva fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim. Che Guevara. Deixa eu ver uma outra aqui. Friedrich Engels, um dos fundadores do comunismo. E isso tem sido ensinado nas nossas faculdades. Aos slogans sentimentalistas da fraternidade, opomos aquele ódio aos russos, que é a principal paixão revolucionária dos alemães. Só conseguiremos garantir a revolução mediante a mais firme campanha de terror contra os povos eslavos. Friedrich Engels. Veja, Friedrich Engels, Karl Marx escreveram um manifesto comunista, que é a base do socialismo. Então veja que esta é a base das citações do pensamento marxista, socialista, que deu origem ao nazismo também, ao fascismo. Lembrando que o nazismo matou 6 milhões de pessoas. O socialismo, não em guerra, matou mais de 100 milhões. Então essa é a base do pensamento. Então, quando uma pessoa cita muito esses caras, eu fico preocupado. Quando alguém te falar que socialismo é amor, olha o que diz um grande líder chinês comunista, o cara que implantou o comunismo na China. O comunismo não é amor, é o martelo com que esmagamos nossos inimigos. Mao Tse-tung. Esse aqui é o fundador do socialismo na China. Esta é a base do socialismo. Entende? Então, quando você pega as citações da base do pensamento dos caras, a gente começa a ficar preocupado. E aí, ninguém é neutro. Lembra que eu disse? Ninguém é neutro. Então, quando você vê um socialista citando Karl Marx, preocupado, veja que ele também, de certa forma, vai crer nisso. Ou, na verdade, a base do pensamento de Karl Marx estava embasado nessa linha de raciocínio. Tá, mas aí o foco não é falar de socialismo ou capitalismo. Eu não peguei necessariamente essas citações para fazer um vídeo de cunho político. Mas observe que aquilo que você acredita, aquelas pessoas que você mais cita com constância, elas estão mais próximas de você. E naturalmente os pensamentos que essas pessoas têm você vai aproximar para você, porque ninguém é neutro. Então é natural, por exemplo, que eu sempre esteja citando Olavo de Carvalho, né? Citando aqui Brasil Paralelo. Por quê? Porque são os trabalhos que eu mais acompanho. A mesma coisa se aplica nas outras matérias. A mesma coisa que se aplica nas outras matérias. Vai ser muito natural daqui para frente vocês verem eu citando Fernando Saussure quando eu for falar de linguística, né? Porque eu estou achando muito legal a abordagem desse cara, muito simples, tá? Muito bom. Então é natural que eu cite ele com mais frequência. Eu tenho outros livros que tratam do assunto, mas eu vou citar com mais frequência, né? Então aqueles que a gente acompanha mais de perto a gente cita. Então
Ah, eu cito o Wilson Paroski primeiro que o Daniel Bell Wallace. E daí? Eu citei os dois. Lembrando que, claro, Daniel Bell Wallace é uma das grandes autoridades da língua grega viva. Ele mantém o CSTMN, Centro de Estudo do Novo Testamento, né? Center Study of the New Testament, onde que ele deixa catalogado todos os manuscritos gregos em alta definição, para quem quiser ver. Então ele faz um trabalho excelente junto com Münster, Alemanha, que é a que mantém a quinta edição revisada do Strauss, né? Então temos isso. Só que o Wilson Paroski também é uma grande autoridade. Por quê? Porque ele nasceu no Brasil, né? Ele nasceu acho que aqui em Paranavaí ou Cianorte, alguma coisa assim, aqui perto de Maringá. Estudou no NASP, estudou na Andrews, Andrews é Estados Unidos, estudou em Heidelberg, Alemanha. Tipo, o cara estudou com os grandes também, velho. O cara escreveu um dos principais manuais de crítica textual hoje, que é usado hoje, o cara usa no Brasil, que é a origem e transmissão do Novo Testamento. E aí? O cara não é grande autoridade? O cara escreveu uma tonelada de artigo. O cara tá sempre escrevendo artigo aí. Então, assim, ficar bravo porque eu cito um mais do que o outro é ilógico, porque é natural, por eu ser adventista, é natural que eu cite o Wilson Paros com mais frequência, Rodrigo Silva com mais frequência. Por quê? Porque são as pessoas que estão mais próximas da minha realidade, da minha mentalidade. É natural que, como majoritário, eu cite Wilbur Piquerg, Zandse Rodrigues, Arthur Fastard com mais frequência, porque são os caras que eu mais acompanho. São os caras que eu tenho mais proximidade, assim, no aspecto de leitura. Entende? Né? Então, por exemplo, tem outro majoritário, tem o Robson Pierpoint. Por que eu quase não cito o Robson Pierpoint? Eu ainda não tenho o Novo Testamento grego dele aqui comigo. Quando eu tiver, aí vocês vão ver eu citando com mais frequência, né? Quando eu aprender um pouco de... No dia que eu aprender neerlandês, né? Irlandês, alguma coisa assim, uma língua que tem dois majoritários, a melhor defesa, dita pelo próprio Daniel Bell Wallace, a melhor defesa sobre o texto majoritário foi por esses caras. No dia que eu ler a obra desses caras, mano, então a gente começa a citar os caras com mais frequência, porque é assim que funciona, né? É natural, todo ser humano ele cita com mais frequência aquilo que está mais próximo dele, as referências dele. Platão, se eu não me engano, sempre citava, Aristóteles, se eu não me engano, sempre citava Platão. Por quê? Porque foi professor dele, um foi professor do outro. Então é simples assim. Por exemplo, quando eu vou falar de sociologia, quem é que eu cito mais? Eu acabo citando mais Max Weber. Por quê? Porque foi o cara que eu li mais, né? Foi o cara que eu li mais, com mais frequência. A Ética Protestante, Espírito Capitalismo, Duas Vocações, né? Também li Emily Durkheim, entre outros. Mas quem é que eu cito com mais frequência? Esses, porque foi esses que eu tenho mais proximidade, que eu tenho mais intimidade e por aí vai. Então, ficar bravinho, ficar triste, ficar nervoso, ficar chateado porque eu cito mais alguns autores com mais frequência, pô, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Você pode pegar qualquer pensador, ele vai citar normalmente alguns autores com mais frequência. Por quê? Porque são os caras que ele mais acompanha, são os caras que ele mais cita. Se o cara for católico, adivinha, ele vai citar mais pensador católico. Se o cara for protestante, adivinha, ele vai acabar citando mais pensador protestante. Se o cara é conservador, ele vai citar mais pensadores conservadores. Se o cara é marxista, ele vai citar autores com mais frequente com viés marxista. Simples assim. Simples assim. É natural do ser humano. Nós lembramos o nome dos nossos amigos mais próximos. Por que não lembraríamos mais dos autores os quais mais nós respeitamos ou que estão mais próximos da nossa realidade? Entende? Por exemplo, autor não cristão que eu cito com mais frequência aqui, Bart de Ehrman. O cara não é cristão, mas é uma das grandes autoridades do Novo Testamento também. Por que eu não cito outros? Ué, porque o mais próximo de mim é Bart Ehrman. Simples assim. Então, não preciso nem dar explicação por uma coisa tão lógica e simples. Ah, não gostou porque eu citei o Wilson Paroski? Ué, eu vou fazer o que, mano? Você quer que eu faça o quê? Eu tô aqui pra
compartilhar meu pensamento, minha abordagem. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Você pode falar, nossa, que arrogância. Eu estou aqui para te ajudar. Só que eu te ajudo de acordo com o meu viés, com o meu ponto de vista. E todo mundo faz isso. Então você pode até não concordar com tudo que eu digo aqui. Mas saiba, estou aqui para te ajudar. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Espero ter contribuído. E lembre-se, a gente sempre cita aqueles que estão mais próximos de nós. Sempre. Fica a dica.